Será que existe rivalidade no mundo da música? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Demorei, é verdade. Estou aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui para o canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos falar sobre rivalidade na música, né? Vai lembrar que rivalidade nem sempre tem a ver com brigas, né? Mas tem a ver com o fato de uma banda se achar melhor do que a outra ou fazer discos tentando superar uma outra banda. Mas a gente vai ver que nem sempre essas rivalidades são declaradas pelas próprias bandas. Mas então quem foi que inventou essa história? Primeiro vamos lá para 1994, falar de uma suposta rivalidade entre duas bandas brasileiras. Ó. Isso porque o Cidade Negra estava lançando seu terceiro disco, Sobre Todas as Forças, apresentando seu novo vocalista, né, Tony Garrido, além de uma sonoridade diferente dos dois primeiros discos com o vocalista Raso Bernardo. E o Skank lançou seu segundo disco, O Calango. Sobre Todas as Forças é o maior sucesso comercial do Cidade Negra. De 10 músicas, 6 fizeram sucesso. Por outro lado, o Skank também. O Calango é o disco mais vendido da banda, né? Tinha vendido no seu lançamento mais de 1 milhão de cópias. Com 11 músicas, 5 fizeram sucesso, incluindo uma trilha sonora de novela. Mas quem foi que criou, né? Quem foi que inventou que existia rivalidade entre essas duas bandas? Vale lembrar que o Cidade Negra já havia estreado em 90 e tinha um contrato com a multinacional, a Sony Music. O Skank também, contratado da Sony Music. A única diferença aqui era o selo que distribuía os seus discos, né? No caso do Cidade Negra, o selo Epic. E no caso do Skank, o selo Caos. Tanto não existia nenhuma rivalidade entre as bandas que a quarta música aqui do disco, Luta de Classes, é uma composição do Samuel Rosa, do Skank, junto com Chico Amaral. Vai lembrar que aqui em São Paulo, 3 rádios, né, nos anos 90, costumavam fazer grandes festivais. A 89, a Transamérica e a Jovem Pan. Então, dificilmente essas duas bandas estavam de fora. Talvez criaram essa suposta rivalidade por conta das bandas se alternarem, né, nas primeiras posições das paradas, além de frequentarem todos os programas de auditório da época. Mas nunca existiu rivalidade. Nem os sons se assemelhavam. Então, Skank e Cidade Negra criaram uma rivalidade que nunca existiu. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, ó, lá para os anos 60, onde tudo começou. Isso porque duas bandas britânicas, supostamente, né, rivalizavam pelo posto de principal banda do mundo, Beatles e Rolling Stones. Mas será que essa rivalidade realmente existia? Essa é outra rivalidade que entrou para a história, né, que virou lenda. Porque nem as próprias bandas, né, pelo menos não oficialmente, chegaram a declarar que se achavam melhor do que outra. Salvo algumas declarações do John Lennon que chegou a dizer que sim, os Beatles eram a melhor banda do mundo. Mas vai lembrar também que Lennon e McCartney compuseram a música Wanna Be Your Man e deram para os Stones gravar. Então, de onde será que surgiu essa história de rivalidade? É bem possível que alguém tenha criado essa suposta rivalidade a partir do momento do lançamento de 2 discos, né? Os Beatles lançaram Let It Be. E aí os Stones deram uma cutucada, né? Lançaram Let It Bleed. 2 discos icônicos, marcantes, né? Importantes para a história do rock, para a história da música. Mas que foram gravados em momentos completamente diferentes, né? Aqui os Beatles já não se aguentavam, né? Já não se apresentavam mais ao vivo e a banda também estava se dissolvendo. Aqui, ao contrário, os Stones
cada vez melhores, né, na sua forma criativa. Então, Let It Be e Let It Bleed talvez tenha sido o motivo aí de alguém achar que Beatles e Stones eram rivais. Qual é a melhor banda? Isso é questão de gosto. Mas qual é a mais importante? Não sei. Não vou dizer nada. Agora vamos falar de uma rivalidade que, essa sim, né? É mundialmente conhecida. Isso porque Dave Mustaine declarou guerra ao Metallica. Mas por que que Dave Mustaine declarou oficialmente guerra ao Metallica? Isso porque em 1983 o Metallica estreia com o disco Kill 'Em All. Dave Mustaine já não fazia mais parte da banda, né? Apesar de no disco conter 4 músicas compostas por ele. Dave Mustaine chegou a dizer que ele não foi dispensado pelo Metallica, e sim que decidiu sair para montar sua própria banda, né? Para fazer um som completamente diferente dos caminhos, né? Do rumo que o Metallica estava tomando. Por outro lado, James Hetfield chegou a dizer que dispensou Dave Mustaine porque ele já estava querendo botar as asas para fora. Se Dave Mustaine foi chutado da banda ou não, essa história ainda gera polêmicas, né? Mas Paul Stanley, o biógrafo que escreveu aqui, ó, Metallica, All That Matters, conta com detalhes, né, os bastidores dessa história. Mas vale lembrar que quem já trabalhou com Dave Mustaine chegou a declarar que ele não é uma pessoa muito fácil de lidar. Então, a partir de 1983, Dave Mustaine, chutado pelo Metallica, declarou oficialmente guerra à sua ex-banda. E ó, enquanto Dave Mustaine, né, se mordia de ciúmes, o Metallica continuava lançando seus clássicos, né? Ride the Lightning, em 84. E aí, em 1986, né, o Metallica lançou a obra-prima do thrash metal, ó, um dos melhores discos da história da música, da história do rock, Master of Puppets. Fez com que Dave Mustaine se coçasse ainda mais. E claro que quando Dave Mustaine parou de tentar superar o Metallica, o Megadeth finalmente conseguiu lançar um disco que entrasse para a história, né? 1990, ó, Rust in Peace. É o 4º disco da banda. Aqui sim, dá para dizer que o Megadeth não superou o Metallica, mas se aproximou, né? Entrou para a história como um dos discos mais emblemáticos, não só da década de 90, mas da história do thrash metal também. Como eu disse anteriormente, essa guerra sempre foi declarada por parte de Dave Mustaine, porque Metallica nunca entrou nessa pilha, nunca levantou essa bandeira. Mas como o Megadeth havia lançado um clássico, a única maneira do Metallica provar que era melhor do que o Megadeth sem dizer uma palavra era lançar um disco que superasse os seus supostos desafetos. Então, em 1991, o Metallica conseguiu, né? Com o Black Album, o disco mais bem sucedido comercialmente da banda. Claro que dividiu opiniões, mas clássico por clássico, Metallica ainda está na frente. E aí, do mesmo jeito que eu me referi a Beatles, Stones, qual é a melhor banda é uma questão de gosto. Mas qual é a mais importante? Não sei, eu também não vou falar nada. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo para falar um pouquinho de algumas rivalidades, né, criadas no mundo da música. Espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.